bom dia. É uma alegria estar aqui, né? Como a gente sempre fala aqui, é um ponto de luz que se acende, não é só a gente, né? Outras casas religiosas estão no mesmo momento que a gente, estão lá fazendo seus cultos, agradecendo a Deus, louvando a Deus, né? Eu estava vindo com meu filho aqui pela rua de trás e a gente passou em frente a uma igreja evangélica que fica aqui embaixo, a Assembleia de Deus, e os irmãos vindo, né? A paz do Senhor, cumprimentando naquela comunhão. E isso é muito, muito bacana hoje em dia. E é um privilégio a gente nascer num país que tem essa liberdade religiosa, né? Hoje a gente está aqui dentro de uma casa espírita. Se amanhã por algum motivo a gente não se sentir mais à vontade, você vai para uma casa de umbanda, para uma igreja evangélica, para uma igreja católica. A gente tem N possibilidades de se conectar a Deus, à espiritualidade, né? E então, quando a gente desencarnar, a gente não vai falar assim, mas eu não conheci nada, não ouvi falar de nada. Vai levar uma chapuletada, né? Você nasceu no Brasil, lá você podia fazer de tudo, né? Você podia expressar sua fé, seja ela qual fosse, né? Então, a gente, até nisso, a gente tem que ser gratos por ter nascido num país que tem tanto problema, seja ele social, econômico, etc. Mas a gente tem esse canal aberto, vamos dizer assim, com autorização do governo, né? Porque tem país que não entra a religião, né? É aquela religião oficial, o Estado não é igual ao nosso Estado brasileiro, que é um Estado laico, que permite essa liberdade religiosa, né? Através da Constituição é garantida. Então, a gente tem que agradecer a Deus por isso e por outras coisas também. E quando a gente fala de, né, como falar com os espíritos, evocação, né? Aí eu lembro da minha infância, lá nos anos 80, tinha uma famosa brincadeira do copo, né? Que eu tinha um medo lascado. Eu sempre fui meio medroso com esse negócio e eu vim parar no espiritismo, né? Quando falava de espírito, de não sei o quê, filme de terror, então, não pensava duas vezes. Quando começava, eu não tinha televisão em casa por conta da religião, que eu era evangélico, e a igreja era bem, vamos dizer assim, bem rígida com relação a alguns costumes, então eu sempre estava no televizinho, não assistia televisão em casa, mas eu estava sempre no televizinho. Então quando começava esses tipos de filme, eu já dava um jeito de sair pela tangente, né? E tinha essas brincadeiras também. E se tinham essas brincadeiras, algum motivo, a gente fala assim, nas brincadeiras que existem algumas realidades, algumas verdades, né? Porque a gente ouvia histórias que dava para evocar, que dava para ter essa comunicação, mas e aí? O que a doutrina, o que a literatura espírita, o que os livros, né, a codificação kardeciana fala para nós a respeito disso? Eu posso simplesmente chegar e entrar em algum lugar, num cômodo, e fazer uma evocação e o espírito, aparece ali, né? É tão simples assim? Todo mundo tem essa capacidade? Eu posso chegar e falar para Nicole, ó, chama o Espírito X que eu quero conversar com ele agora, faz alguma coisa aí, ou para os céus, quero bater um papo com ele, tirar uma dúvida, será que é tão simples assim, e é permitido com essa facilidade que a gente ouve, né? Então a gente tem que ir atrás de conhecimento, estudar, né? E o tema hoje é desenvolvido, né, através desse livro, o Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec. Então, no capítulo 25, né, no item questão 8 aqui, Kardec pergunta, né, o espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso? Ou seja, ele é forçado a isso? A gente evoca o espírito X e ele é obrigado a vir, a responder àquela comunicação? E aí a espiritualidade responde, né, obedece à vontade de Deus, quer dizer, a lei geral que rege o universo. Porém, constrangido não é a palavra certa, porque julga se é útil vir,
E aí está ainda para ele o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado com um fim útil. Não se recusa a responder senão no meio de pessoas pouco sérias e tratando a coisas como diversão. Né? Não se recusa a responder senão no meio de pessoas pouco sérias e tratando a coisa como diversão. O espírito sério, ele não vai entrar... O que seria um espírito sério, né? Tem aquele que... Qual que é o contrário de sério? O brincalhão, né? Não é aceitável você pensar que um espírito sério vai participar de uma roda de brincadeira ali. Vamos fazer agora um ritual e invocar um espírito e o espírito vai, vamos dizer, um espírito de Chico Xavier vai participar daquela brincadeira. Não é assim que funciona, né? Porque os espíritos superiores, eles estão em missão por todos os cantos do nosso planeta. Então, vamos dizer assim, eles não têm tempo para brincadeiras, né? A gente não pode simplesmente achar que ao nosso bel prazer nós vamos fazer uma sessão de evocação e agora eu quero me comunicar com o espírito de Bezerra de Menezes. E ele vai ali, opa, eu sou Bezerra, estou aqui, qual é o seu pedido? Não é dessa forma, porque o trabalho que a espiritualidade está envolvida no nosso planeta, ele é muito sério e muito grande pelo grau de energia densa que ainda está no planeta, principalmente, né, nos dias atuais. Pelo que a gente está vivendo, vamos dizer assim, um rebuliço de problemas no nosso planeta. É guerra, é fome, é tristezas, das mais variadas formas, né? É violência moral, física. Então, a espiritualidade, ela não se envolve nesse tipo de situação, mas tem aqueles espíritos frívolos, aqueles, vamos dizer assim, brincalhões, que estão aí, vamos dizer assim, sem compromisso com a evolução do planeta. Mas como assim, Petuel? Então, a gente está rodeado de espíritos? Sim. Nós estamos rodeados de espíritos. E nós estamos num estudo, né, Nicole? Na segunda-feira, o livro é Libertação. E eu havia lido por cima, sou sincero a dizer, esse livro há algum tempo atrás. Agora no estudo você começa a prestar atenção. É um dos livros da série André Luiz. E você começa a prestar atenção, que você está estudando, você tem que, né, levar a coisa mais a séria. E você começa a perceber que a gente vive numa, vamos dizer assim, numa troca. Ora a gente está aqui encarnado, quando a gente dorme, o nosso espírito vai para os mundos superiores ou inferiores, dependendo da nossa vibração, de como a gente se comporta no nosso dia a dia. Então, não é aquela, vamos nos cuidar aqui para quando a gente desencarnar, a gente ir para um lugar bom, ou a gente veio do mundo espiritual e estamos vivendo uma realidade carnal e depois vamos voltar para esse mundo espiritual. Não, a gente já está de alguma forma já vivendo essa realidade. A gente está aqui nesse momento acordado, né? Eu estou falando, vocês ouvindo e trocando energias. Aí quando a gente vai dormir, vai descansar, o nosso espírito vai caminhar, vai aprender. À noite, quando a gente dorme, dependendo do como que é a nossa vida, o nosso dia a dia, como que é os nossos pensamentos, a gente vai ser levado a lugares de acordo com o nosso nível de vibração. Então sim, a gente está rodeado de espíritos. E os espíritos bons ou ruins também estão rodeados na gente, perto da gente. E nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, o famoso orar e vigiar, porque nós somos igual uma estação de rádio. Quando você entra dentro do seu carro, você tem lá diversas rádios, diversos tipos de música, estilos, ou é notícia, ou é uma música mais agitada, mais calma.
você mexe no dial do rádio, vai sintonizar numa rádio, vai tocar uma música. É a mesma coisa o nosso tipo de pensamento. Os nossos pensamentos, eles são assim, né? No momento você está com raiva, no momento você está você tá alegre, você está feliz, no momento você está com ciúmes, no momento você está invejando alguém, cobiçando alguma pessoa ou algo, um objeto. Isso é a nossa realidade. A gente não tem que se envergonhar disso, porque o planeta de provas e expiações é característica ainda ter essas, vamos dizer assim, qualidades pouco elevadas, né? E a nossa obrigação, o nosso objetivo é lutar contra essas nossas imoralidades, com essas nossas fraquezas, porque a gente está aqui para isso. É para lutar contra, é um termo forte, né? Assim, contra os nossos demônios, os nossos medos, aquilo que aprisiona nós, que vai fazer com que nós fique mais tempo aqui travado no nosso dia a dia, com que a vida não flua, com que o espírito se mantenha preso a um planeta de provas e expiações. Porque a gente sabe, hoje o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. O próximo grau de evolução é um planeta de regeneração. Se a gente não tiver capacidade, condição moral de se manter no planeta assim, no planeta Terra assim, a gente vai para um planeta com a condição que é o planeta Terra hoje. E a gente não quer repetir de ano. Não é verdade? Por quê? Porque a gente está na escola, na faculdade, você sempre quer ir evoluindo. A gente não quer estacionar, não quer ficar para trás. Então nós temos que prestar muito atenção nisso, porque a nossa vida material ela está acontecendo, mas ao mesmo tempo a nossa vida espiritual também está acontecendo. Nós estamos fazendo, pelo que nós temos visto, pelo que a literatura espírita tem trazido para nós, o que a gente tem visto dentro dos centros espíritas, dentro de igrejas, a espiritualidade está se apresentando, se tornando mais presente, mais latente. A ciência já começa a reconhecer isso também de alguma forma, por serem cientistas, talvez, para não tomar partido de religião, né? Eles não reconhecem isso de uma forma muito mais aberta, mas você vê hoje médicos dizendo, nem médicos que nós temos hoje, muitos médicos espíritas, assim como temos médicos evangélicos, judeus, né? Mas a questão da espiritualidade hoje já é uma realidade. Eles não reconhecem, não, foi Deus que curou, foi Jesus, foi uma entidade. Mas eles falam que aquelas pessoas que elas têm uma conexão, uma religião, seja ela qual for, de alguma forma elas conseguem enfrentar melhor o seu dia a dia, os seus problemas, se recuperam melhor naquele pós-operatório, naquela doença, naquela moléstia física que ela tem. Então já se começa a reconhecer que a espiritualidade e a ciência, elas não podem ser mais antagônicas, elas não podem mais brigar entre si. Elas podem sim andar de mãos dadas. A ciência está aí para ajudar a gente, porque não é para você parar de tomar o seu remédio, parar o seu tratamento. Tudo é com a permissão de Deus. Então, se existe médico para curar os nossos problemas físicos, porque Deus permite. Se existem medicamentos que auxiliam na diminuição das nossas moléstias físicas, esses medicamentos não surgiram do nada. São cientistas que foram atrás, que estudaram, que pesquisaram, fórmulas que foram inspiradas pela espiritualidade. Aqui nós conhecemos a famosa pomada do vovô Pedro, né? Que quem for buscar essa história também foi inspirada
A fórmula foi inspirada por um espírito de luz. Então a ciência e a espiritualidade, elas não podem e não deverão em um futuro próximo serem concorrentes uma com as outras. Isso não vai mais existir. Então a vida espiritual, ela está começando a ficar mais latente, mais próximo da gente. E aí a gente pode pensar assim, bom, será que amanhã eu vou fazer uma consulta num determinado lugar e lá vai estar um espírito sentado para me atender? Consultório daqui 50 anos o Celso desencarna, consultório do espírito Dr. Celso. Né? Ou Portuga, né? Consultório do espírito do Dr. Portuga. E ele lá, ser de luz, luminoso, brilhando. Né? Será que vai ser assim? Não sabemos se vai ser exatamente assim, mas hoje o que a gente vê é que os espíritos estão aí para nos ajudar. Mas não é para a gente, vamos dizer assim, utilizá-los para qualquer coisa. Às vezes a pessoa assim, vou fazer uma consulta para se eu vou conseguir uma namorada, se eu vou conseguir um namorado, se eu vou conseguir resolver esse problema, se eu vou conseguir isso, conseguir aquilo. A gente tem que tomar cuidado quando vem as respostas prontas. Por quê? Porque na nossa vida a gente vem com uma missão e muitas coisas, vamos dizer assim, vão aparecer ao encontro no seu caminho porque aquilo faz parte da sua missão. Mas vai depender das nossas atitudes se aquelas coisas vão aparecer no nosso caminho. Por quê? Por conta do livre-arbítrio. Você faz um planejamento reencarnatório junto com a espiritualidade, olha, eu vou ter que vir nessa vida, recuperar isso, fazer aquilo, eu vou precisar disso e daquilo. Aí você vem com o corpo que você precisa vir, porque até isso. O bacana do Espiritismo é que ele responde muitas coisas para nós. Até o corpo que a gente vem, que às vezes a gente reclama, eu queria ser mais isso, eu queria ser mais aquilo, eu queria ser menos isso, eu queria ter mais isso, ter mais aquilo, menos isso, menos aquilo, etc. Em se tratando de corpo físico, mas a gente está num corpo físico, numa matéria que a gente mesmo ajudou a escolher ou mesmo tem que vir com aquilo. Por que eu sou assim? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho essa deficiência? Por que eu tenho esse problema? A gente tem que começar até a entender, a olhar para essas questões, entender e agradecer a Deus. Começar a abrir a nossa mente e pensar que se eu estou nesse corpo físico, nessa composição de matéria, é porque eu preciso desse corpo para a minha evolução. Porque a gente hoje ainda é muito visual, muito matéria, a gente se importa muito com a parte física. Mas essa matéria, como diz lá em Gênesis, né, do pó você veio, ao pó você vai retornar. Mas não é pra gente mal cuidar desse corpo que a gente tem. A gente tem que sim cuidar dele, porque é dele que a gente depende para a nossa evolução espiritual. Mas não é aquilo que mais importa. Ele é importante sim, mas não o mais importante. Porque são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos que nós vamos, como diz lá no nosso lar, adquirir bônus horas e evoluir. Porque nós vamos passar de ano, isso é uma fatalidade, isso é uma certeza. Nós vamos passar de ano, nós vamos sair da condição de evolução moral que a gente está, vamos sair um dia, não sei se vai ser na próxima encarnação, ou daqui 2, 3, 4. Vamos sair um dia de habitantes de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e aí vamos habitar mundos felizes, e aí seremos co-criadores junto com Deus.
É esse o nosso destino, mas por enquanto a gente tem que se concentrar nessa vida. Então, eu posso evocar um espírito, posso pedir ajuda da espiritualidade? Sim. Nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos anjos protetores, são aqueles que acompanham a gente desde o início da nossa encarnação, mas eles não são os nossos mordomos. Jarbas, faz isso, faz aquilo. James, desculpa se alguém chama James ou Jarbas, é que é os nomes que a gente sempre encontra, né? Senão daqui a pouco há bullying. Estão fazendo bullying no centro espírita. Aí é complicado. Portuga, na hora que você for editar, você toma cuidado com essa parte. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A espiritualidade, ela não é nosso... Não está ali para nos servir, sim para nos ajudar. É claro que em algum momento, e talvez em muitos momentos, a gente tem tanta dificuldade que se você pedir socorro, e sabendo que aquele pedido de socorro, aquela situação que você está, você saberia que se você tomasse uma decisão, o resultado seria aquele, e aí você se lascou, e você pede socorro, eles vão te ajudar. É que nem um filho, uma filha. Você fala, não coloca o dedo na tomada. Não coloca, você vai tomar choque, vai fazer mal. Aí vai lá e pá! Às vezes você fala, né? Bem feito. Né? Eu já falei isso, eu falei pra você não fazer isso, mas você fica com dó. Você vai lá, você pega, você abraça, né? Eu falei pra você não colocar a mão, aprendeu, vai lá e coloca de novo, né? Aí você vai lá de novo, né? Se a gente que é humano, que é cheio de defeito, não faz isso, eles que são, né, evoluídos e estão numa posição que eles enxergam outras coisas além do que a gente está enxergando, não vão nos ajudar? Sim. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Evocar os espíritos ao bel prazer para sempre estar ali como uma muleta de apoio não é indicado. Nós temos hoje todas as condições para caminhar com as próprias pernas, porque hoje o que a gente tem de conhecimento, que a gente tem à nossa disposição para entender, para praticar e para fazer, nossos pais, avós, não tinha. Nós estamos vivendo numa época que parece que as coisas estão se abrindo mais. Tecnologia, informação. Apesar dos dias atuais ainda ser, vamos dizer assim, difíceis e tristes, nós temos mais liberdade. A internet, as mídias, ela deu esse poder, essa voz para você se manifestar, para você criar os seus grupos. Nós temos que aproveitar de toda essa gama também para o bem. Então, vamos evocar espíritos? Vamos, mas no lugar adequado, na hora adequada. Eles não estão aí para resolver os nossos problemas. Porque nós temos capacidade também de resolver os nossos problemas. Eles estão aí para auxiliar, para ajudar. Assim como nós um dia estaremos na posição que eles estão hoje. Porque esses espíritos também eles foram encarnados. Evoluíram, estão evoluídos. Muitos deles vão voltar. A gente já ouviu, muitos já ouviram que Emmanuel já está encarnado. E foi um espírito que ajudou muito o Chico Xavier na sua vida enquanto ele esteve entre a gente. E ele está aqui. Então provavelmente ele precisa também evoluir mais ainda do que ele já era. Outros espíritos também que a gente ouve, escuta falar, que também já estão entre nós encarnados. Então nós também vamos ocupar essa posição. E temos que tomar cuidado com
vou evocar espírito para fazer um trabalho, para fazer isso. Porque existem sim, como existem espíritos ruins, existem espíritos bons. Ruins é uma palavra forte, mas vamos dizer assim, espíritos que estão no momento afastados da luz. E se a gente se sintonizar com essas entidades, dependendo do grau evolutivo, espiritual, da moralidade delas, as coisas começam também a desandar. Então, cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com as nossas atitudes. Porque não adianta a gente pegar e caminhar torto. Isso vale para mim, é para todo mundo. Não achem que aqui em cima tem uma santidade, vossa santidade, Rupetuel, bem longe disso. Eu tenho também os meus erros, os meus defeitos e estou na mesma luta que todo mundo que está aqui dentro dessa sala. Todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado para não evocar até espíritos que possam, vamos dizer assim, retardar o nosso desenvolvimento. Porque tem. Se a gente fala assim, não, mas aí, então você está dizendo que o mal existe? Sim. O mal é a ausência do bem, quando a gente está longe da luz. E aí nós pensamos em coisas ruins, vamos atrair coisas ruins. Por que muitas vezes nós chegamos numa igreja evangélica, no centro espírita? Que bom que se fosse que nem dizem ainda na igreja evangélica, né? Assim, que bom que seria que a gente viesse pelo amor e não pela dor. Mas nós chegamos a Deus, a maioria das pessoas hoje em dia, muitas vezes pela dor. E que bom que venha, que procure Deus, a espiritualidade, uma ajuda, um refrigério, pela dor. Porque quando a gente reconhece, quando a gente procura ajuda, a gente está reconhecendo as nossas fraquezas, nós estamos sendo humildes em reconhecer que sozinho, muitas vezes a gente não vai a lugar nenhum. Então que bom que a gente chega aqui no centro espírita estrupiado, né, que nem falam, dentro de uma igreja evangélica, estrupiado. Aí vai lá na igreja evangélica, faz uma campanha de oração, a outra faz uma campanha de descarrego, vai no centro espírita, participa da sessão de desobsessão, passe de harmonização. Aí vai em alguma igreja, faz lá incorporação, de uma forma diferente que a gente acredita, mas não estou aqui para julgar. E aí depois de tudo isso, o que a gente tem que fazer? A nossa parte. Por quê? Porque a gente se associou a espíritos, a gente atraiu através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, espíritos de pouca luz. Nós evocamos, nos comunicamos com espíritos sem achar que estamos fazendo isso. Você não precisa evocar um espírito, sentar lá numa mesa, numa sessão, cruzar as pernas, ficar lá em situação de, né, aquela posição de lótus, abaixar as luzes. E agora, vem aqui, espírito, que eu quero falar com você. Se manifeste, que nem a gente vê algumas vezes em alguns filmes. A gente evoca espíritos, chama espíritos para o nosso lado, de acordo com os nossos comportamentos também. De acordo com as nossas atitudes do dia a dia, né? E aí aqui na questão 13, a fé é necessária para as evocações? A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé verá se quiserdes o bem, e se tiverdes o desejo de vos instruir.
E outra questão importante, os homens reunidos em uma comunidade de pensamentos e de intenções têm mais força para evocar os espíritos? Olha o que diz aqui que é importante. Um livro escrito por Allan Kardec, um livro da doutrina espírita, e ele fala, os homens reunidos em uma comunidade de pensamentos. Ele não falou os homens reunidos em um centro espírita. Ele falou em uma comunidade de pensamentos e de intenções. Tem mais forças para evocar os espíritos? Aí a resposta da espiritualidade. Quando todos estão reunidos para a caridade, para o bem, obtêm grandes coisas. Nada é mais nocivo ao resultado das evocações do que a divergência de pensamentos. Ou seja, quando todos estão reunidos para a caridade e para o bem. A gente, por ser espírita, não deve achar que esse tipo de comunicação, de evocação, só acontece dentro da nossa casa. Dentro do Lar Cristão Maria de Nazaré, dentro do outro centro espírita XYZ. Dentro da igreja evangélica também. Eu já, como alguns aqui sabem, talvez a maioria, eu já fui evangélico. Então, quando os irmãos estão orando, pedindo a Deus uma bênção, uma ajuda, ou até mesmo na linguagem deles, que o Espírito Santo se faça presente, todos naquela comunhão estão evocando espíritos bons. Então, assim, nós temos que prestar bastante atenção como espíritas nas nossas atitudes com relação às outras religiões. Isso é muito importante, a gente tem falado isso com uma certa frequência, para a gente não segregar as outras crenças, as outras formas de acreditar em Deus, porque muitas vezes a gente fica, vamos ser sinceros, às vezes a gente fica preso no nosso mundo, na nossa casinha, e acha que só a gente é o preposto de Deus na Terra, da espiritualidade na Terra. Mas não é bem por aí. Tem muito católico, muito evangélico, que tem muito mais afinidade, muito mais contato. Isso eu estou falando dentro de religião cristã. Desculpem se eu não citei alguma outra religião. Mas muito católico evangélico que tem muito mais afinidade, muito mais, vamos dizer assim, uma linha muito mais direta entre a espiritualidade do que nós que estamos toda semana dentro de um centro espírita. Que acreditamos, que falamos, que para nós espírito é uma coisa mais normal, que tem, espírito, não, para nós como isso faz parte dos nossos estudos, nas nossas conversas, a coisa mais normal é falar em desdobrou, foi dormir à noite, foi levado para o umbral, foi levado para uma colônia espiritual X, Y, que incorporou, que a entidade falou isso, que falou aquilo, isso é normal, mas o contato com a espiritualidade não acontece só dentro da nossa casa, no que eu falo, nossa casa eu falo do centro espírita, em outros lugares também. Porque a espiritualidade, essa coisa de falar de espiritualidade ou a espiritualidade em si não é exclusiva nossa. Isso é inerente ao ser humano, é que nem médium. O que é médium? É aquele ser que tem a capacidade de contato entre o mundo material e o mundo espiritual. Isso é só espírita que pode ser médium? Não. Isso está inerente ao ser humano, isso faz parte do ser humano. Seja ele espírita ou não. Então, sim, a evocação ela pode acontecer dentro de uma casa espírita, dentro de um templo evangélico, dentro de qualquer lugar que se acredite que nós não estamos aqui sozinhos, que nós não estamos aqui por acaso, que existe algo além da gente aqui, existe uma força maior, que é Deus, causa primária de todas as coisas. Pergunta e resposta da primeira questão do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
que nós ainda num grau de evolução que a gente está, não consegue definir como uma fórmula matemática, assim, explica para mim quanto é 1 mais 1, porque qual é o resultado de 2? 1 mais 1. Para um, o que é Deus? É a natureza. Para outro, o que é Deus? É essa força, é a vida. Para outros, é um velhinho sentado numa cadeira coordenando o mundo. Não tem problema nenhum que você ache isso. Você sabendo, você pensando que tem algo além de nós, acima da gente, que está olhando pela gente, que está cuidando da gente, isso nesse momento é o suficiente. E mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus também tem que ter o nosso respeito, porque tem muitos aí que são ateus e que têm atitudes melhores do que as nossas, que acreditamos em Deus, que lemos o Evangelho, ou que vai à missa, ou que vai ao culto. Ele não acredita em Deus. Não, eu acredito naquilo que eu posso ver, que eu posso provar. Tudo bem. Aí você vai ver a vida da pessoa, é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa correta. Você vai julgar ele por isso? Aí eu acredito em Deus. Sou religioso, vou na igreja, vou à missa, vou no culto, vou nos estudos, vou na palestra, mas eu falo mal do meu amigo, eu estou nesse momento tentando puxar o tapete do meu colega de trabalho, eu sou uma pessoa mal educada, eu não cumprimento nem o porteiro do meu prédio, eu olho para o garçom do restaurante que eu vou como um mero serviçal. Não, deixa aí, levanta lá, deixa tudo bagunçado, joga no chão. A faxineira limpa. Tem faxineira para quê? Mas eu sou espírito, eu acredito em Deus. Aí a gente desencarna, chega lá em cima, não, eu era do Lar Cristão Maria de Nazaré, eu dava palestra todo domingo, a Ivonete falou que eu era mó legal, então eu quero um quarto 220 virado para o jardim não sei o quê. Aí vai chegar lá o irmãozinho, o amigo, você errou de lugar, desce um pouquinho, vai lá no quarto menos 96, né, passar um pouco de dificuldade lá para você. Vai lá, tem um telão e você vai ter uma breve retrospectiva da sua vida. Mas e aquele cara lá em cima do lado que era ateu? Então, ele fez tudo aquilo que você falou lá que era para fazer, mas sem ninguém pedir para fazer, só que já era dele, estava dentro dele. Ele não ia numa igreja, mas ele ajudava as pessoas, ele era educado, ele era justo, ele era honesto. Ele só não acreditava, naquele momento, por algum motivo, ele não acreditava que existia esse mundo que você está agora. Então é assim. É assim, eu ia numa igreja, que essa igreja falava que só quem ia nessa igreja ia ser salvo. Meu pai, ele era dessa igreja também. Aí ele teve um problema nos anos 80, e ele foi pedir ajuda para uma pessoa dessa igreja. Não ajudaram ele e ele resolveu sair dessa igreja. E aí ele ficou com uma certa mágoa, tal, etc. E ele falava uma coisa assim: placa de igreja não salva ninguém. Então assim, você ir num centro espírita X, numa igreja Y, num templo X, isso não vai salvar você, não é garantia de salvação. É um termo que os evangélicos usam. O que vai salvar a gente, o que vai levar a gente para dias melhores, para um mundo melhor, são as nossas atitudes. Então a gente não pode ficar se comunicando com os espíritos, evocando os espíritos, achando também que eles vão resolver os nossos problemas. Vão nos ajudar, nos auxiliar. Eles estão aí para isso. Mas o grande mérito é todo nosso. Está nas nossas mãos, né? A chave da nossa salvação, da nossa melhora, 90% está na nossa mão. A diferença, a gente está aqui para se ajudar, para ajudar os outros. E nós ajudamos os outros
e nós também somos ajudados. Mas é a gente que decide, é a gente que tem as rédeas nas nossas mãos. Então, quando eu venho no centro espírita, como eu falei, todo estrupiado, aí eu venho aqui, sou recebido, né? E aí eu vou para um tratamento, vou lá passo pela triagem, é indicado um tratamento, a espiritualidade ali auxiliando, na hora do passe também, você vem todo carregado, você toma um passe, você sai daqui mais leve, mais feliz, com outras perspectivas, porque o passe ele ajuda a sair esses fluidos ruins, aquelas coisas pesadas que está próximo a gente, e isso te dá força para você seguir em frente, lutar, né? É a mesma coisa que você vai no hospital, está ruim, você toma um remédio, que aquele remédio te dá vamos dizer assim, uma força, mas você tem que mudar algumas coisas para o seu corpo reagir e se curar daquela enfermidade. Então, quando a gente vem no centro espírita, isso também acontece. Você passa por um trabalho espiritual, por uma consulta, por um passe, assiste a palestra também, que é super importante. Porque quando você assiste a palestra, você está adquirindo conhecimento, você está tendo um norte do que fazer no seu dia a dia, na sua vida, para você mudar suas atitudes. Então você junta tudo isso, passe, palestra, atendimento, e ali você começa a mudar o seu dia a dia. Então não é a evocação dos espíritos, não é como falar com os espíritos, ficar nessa de agora eu vou fazer uma consulta, vou isso, vou aquilo, vou na casa da cigana, etc, etc. Não é isso que vai mudar a nossa vida, porque nós somos seres criados por Deus com destino a ser feliz. O nosso futuro, o nosso destino, não sei se é aquilo que eu falei, não sei se é daqui 100, 200, 300, 400, 500 milênios, mas isso vai depender da gente. Então, quando a gente fala de evocação, a gente quer um contato com a espiritualidade. Sim, esse contato existe, porque o mundo espiritual ele é real. Mas não vamos deixar nas mãos dos espíritos a resolução dos nossos problemas. Então nós podemos evocar espíritos sim, em pensamento. Estou numa dificuldade, num problema, me ajuda. Às vezes até parentes que já se foram estão cuidando da gente e a gente nem sabe. Mas nem sempre também é permitido que esses espíritos ouçam a gente, atendam a gente, ou por eles não terem condições, estarem num nível diferente do nosso, ou estão ocupados com outros atributos, mas nós nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Então, para resumir a palestra, né? É possível evocar? Sim. Os espíritos sérios não estão ao nosso bel prazer. Cuidado com o tipo de evocação que você faz, com a intenção que você faz. Sempre pense naquele post que a gente vê por aí, né? Quando você vai fazer qualquer coisa, se fosse Jesus, como ele faria? Às vezes é difícil, né? Dependendo da situação, você quer agir de uma forma... não, isso não é justo, agora é minha vez de dar o troco. Mas e se fosse Jesus, como que ele faria? Será que ele julgaria a pessoa que você está julgando nesse momento? Que você está criticando nesse momento? Estou criticando meu pai, minha mãe, meu irmão, meu pai não entende, minha mãe não me entende, minha esposa não me entende, eu não entendo ninguém, é isso, é aquilo. Então são essas pequenas atitudes que vai fazer a gente evoluir, que vai fazer a gente
mudar a nossa rota e a nossa vida. Né? E para finalizar, vamos prestar atenção, né, no que tem acontecido nos últimos dias. Uma coisa que a casa sempre pede, a gente está fazendo é a oração, antes de iniciar os trabalhos, é a oração pela paz mundial, está disponível aí para a gente, né, pegar e fazer no Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é super importante, aqueles que têm condição de fazer em casa. Ah, mas eu moro em casa, meu marido não gosta de religião, a minha esposa não é chegada nisso, eu tenho 10 filhos, um exemplo, né? E não consigo fazer. Em algum momento, separa um tempo lá. Eu faço, tenho 3 filhos, a mais nova, às vezes na hora do Evangelho, é um salseiro. Aí você tá lá lendo o Evangelho, aí ela quer mamar, aí quer subir na mesa, aí você segura aqui, aí você olha, mas tem que fazer, faz parte. Ah, eu não vou fazer, eu vou fazer o quê? Vou dar sonífero para as crianças dormirem e eu fazer? Não, eles têm que participar, eles têm que ter essa experiência. Aí um olha para o outro, ó, o mais velho tá ali, ó, olhando aqui, ó, o que eu tô falando, ele é testemunha. Aí olha para o outro, ah, mas ela tá olhando para mim. Ah, mas o Bruno não tá não sei o quê. Aí foi aquilo. Não vai fazer o Evangelho no Lar? A gente tem que fazer. Não pode colocar dificuldade. A gente não pode valorizar só as dificuldades, tem que ver que aquilo é bom. Vai ter um Pai Nosso, uma Ave Maria, um agradecimento, uma leitura do Evangelho. Então a gente tem que fazer, sim, na medida do possível, pense muito, pense de uma forma bem séria mesmo, se você não faz, começar a fazer. Outras coisas é com relação às redes sociais, a gente prestar atenção no que a gente está divulgando, compartilhando, que tipo de discussão que a gente está entrando, se isso vale a pena ou se não vale. Antigamente a gente brigava por conta de futebol, só que eu costumo dizer, briga por futebol não muda nada a vida da gente. Meu time, eu torço pro São Paulo, não ganha de ninguém, só apanha. E daí? O time que está ganhando hoje também muda alguma coisa na vida de alguém? Agora hoje as pessoas estão se dividindo, brigando por conta de política. Muito cuidado com relação a isso. Brigas por conta de política. A política, ela sim, ela interfere na vida das pessoas, mas ela não pode ser tratada do jeito que está sendo tratado hoje. E não é assim, isso não é uma exclusividade do Brasil. De alguma forma a política ela entrou na vida das pessoas, mas a dividir as pessoas. Sempre teve, lógico, né? Esquerda, direita, centro, isso no mundo inteiro é normal. Foi normal, mas hoje o negócio está um tanto quanto mais sério. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Tem pessoas que estão perdendo amizades por conta de política. As pessoas deviam se unir para cobrar melhores políticas públicas de todos os políticos, seja de direita, de esquerda, de centro. Mas não é isso que está acontecendo. Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu não estou falando que você tem que ser de direita, que o espírita tem que ser de direita, ou de esquerda, ou de centro. Não, não é isso. É prestar atenção nessa divisão que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo para que tenha isso. E a gente não pode fechar os olhos com relação a isso. A gente não pode se dividir por conta desse tipo de situação, né? Então, prestar atenção nas leituras, no que a gente vê, no que a gente assiste, vigiar os nossos pensamentos no dia a dia e ter empatia com os outros. É essa que é a mensagem. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência, gratidão. É caridade ouvir a pessoa falar demais também. Tá? Então, quando vocês forem numa palestra, que o palestrante está falando demais, e está pensando, hoje a minha sogra vai em casa, eu tenho que cozinhar, eu deixei não sei quem, eu tenho que ir na feira, no açougue, e ele não para de falar, e vocês ficam com essas caras de anjos assim, com essas caras de bonzinhos, de boazinhas, vocês estão fazendo caridade também. Tá bom? Obrigado. Então vamos nos preparar para agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a Mãe Santíssima, por mais essa manhã de aprendizado. Louvamos a Deus pela vida, pela saúde e pela falta dela, porque a falta de saúde também pode ser um indicativo que devemos mudar a rota da nossa vida.
Tudo é aprendizado, inclusive as nossas dificuldades. Pedimos a Deus que perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, e que com esse perdão nós possamos entender que precisamos mudar a rota, os nossos caminhos, os nossos comportamentos. Pai querido, Pai amado, que cada uma dessas pessoas que aqui está nesse momento, nessa casa de oração, possa ser abençoado, possa ser abraçado, possa ser intuído que aquele problema que o aflige seja encontrada uma solução que até o dia de hoje não foi visualizada. Senhor Jesus, dê paciência a cada um de nós para que nós possamos não tirar as dificuldades do nosso dia a dia, mas que nós possamos ter sabedoria para enfrentar essas dificuldades, para enfrentar as nossas provas, para reconhecer que nós somos pecadores, que nós cometemos erros todos os dias, mas que nós podemos também acertar todos os dias. Que essas pessoas aqui, Senhor Jesus, possam espalhar luz, paz, harmonia, compreensão e empatia dentro das suas casas, dos seus serviços e por onde quer que elas passem. Que elas possam, Senhor, começar a visualizar um futuro e uma vida melhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.